E nas últimas horas, Dela Cruz acerta a sua saída do River Plate. E, gente, não foi para o Flamengo. Eu vou estar falando sobre isso. Vou falar também sobre o Flamengo ter que mudar a sua estratégia para trazer jogadores. Tem que ser mais rápido no mercado, porque se não mudar a estratégia, não vai conseguir trazer nem os jogadores que estão disponíveis sem contrato. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal vai crescendo com a sua colaboração. E você sabe, com você esse canal chega em lugares altos e quando você clica no botão de gostei é totalmente de graça, quando você se inscreve é totalmente de graça. Então, esse é o canal Futebol Expressivo e é isso, pessoal. Vamos começar a falar aqui sobre uma boa notícia no Flamengo. Ayrton Lucas e Davi Luiz treinaram normalmente. Em uma foto divulgada do treino pelo Flamengo, mostrou os dois treinando em campo. Normalmente, os jogadores que estão disponíveis para jogo, eles vão estar relacionados para o jogo de hoje. Hoje tem Flamengo contra o Olímpia no Maracanã, jogo que não passará na TV aberta. Na TV aberta passou ontem Galo e Palmeiras. O Galo que segue apanhando do Palmeiras na Libertadores. Toda edição de Libertadores tem acontecido esse confronto e sempre o Galo sai perdendo, não consegue o placar, perde, não se classifica e o Filipão tá se ferrando, né? Mas o nosso foco aqui é o Flamengo e vamos continuar no nosso foco. Hoje tem Flamengo, temos que ganhar, precisamos construir um placar legal, até porque o segundo jogo vai ser na casa do adversário. O Flamengo que fez uma fase de grupos não tão boa, fez uma fase de grupos ali que fez com que a gente se classificasse em segundo lugar, fazendo com que a gente perdesse a oportunidade de mandar o segundo jogo para nossa casa. Mas a gente consegue, o Olímpia não é um time tão fraco e a gente vai conseguir o placar para a gente poder ficar tranquilo e só cumprir o segundo jogo na casa do adversário. Gente, falar sobre Pedro. A situação do Pedro, gente, é a seguinte. Ontem eu expliquei para vocês que o Flamengo afastou o jogador. O Flamengo afastou e multou o jogador. Ele não está disponível para o jogo de hoje. Só que aí começou uma polêmica. Até onde o Flamengo está certo com esse afastamento? Será que o Flamengo não perde esportivamente por estar fazendo isso com o Pedro? E, gente, falar uma coisa para vocês. O Flamengo perde sim. Que o Pedro pode estar entrando ali no final do jogo, até começar jogando, mas eu acho difícil por conta do relacionamento dele com o Sampaoli. Mas o Flamengo precisa manter o critério, porque se multam o jogador e afasta o jogador, na próxima punição e se o jogador fez parecido com aquilo, se fez birra, se fez ali com que o ambiente de trabalho ficasse ruim, o Flamengo vai fazer da mesma forma, precisa manter o critério. O Flamengo fez isso, se eu não me engano, fez com o Gabigol, fez com o Marinho, e agora com o Pedro. Gente, com o Gabigol. Gabigol que tem uma história gigantesca no Flamengo. Então não tem isso. Pode até ser o Zico. E o Zico não fazia. Por que esses jogadores podem fazer? Se for Arrascaeta, se for Everton Ribeiro, se for qualquer jogador, vai ser afastado e multado dependendo daquilo que fizer. Gostei do critério do Flamengo. Pode perder esportivamente? Sim. Mas é melhor manter o critério para você não perder ali a razão nas próximas punições. Apesar que essa diretoria do Flamengo erra muito, muito mesmo. O Pedro ele quer sair do Flamengo, gente. Só que ele não vai sair de qualquer maneira. Rescindir o contrato, ele não vai ter dinheiro para pagar a multa. Ninguém é louco de rescindir o contrato de mais de 300 milhões de euros. Se eu não me engano, é essa a multa dele. A multa do Pedro é muito cara, é muito alta. Ele não vai rescindir esse contrato, nenhuma equipe vai tirar ele pela multa. Se for para sair, o Flamengo vai negociar ele pelo valor atual de mercado do jogador, que se valorizou muito pela última temporada que ele fez jogando ali no time do Dorival. E nessa temporada também, que o Pedro foi importante nessa temporada. O Pedro agora deu uma caída de produção, mas não perdeu seu valor de mercado. Então se ele quer sair do Flamengo, ele quer achar uma equipe que queira comprar ele pelo valor que o Flamengo quer vender. Se não for dessa forma, vai ficar no elenco, porque ele tem contrato até 2027. Então a postura do Flamengo em relação ao Pedro, em relação a punir jogadores com o mesmo critério, está corretíssima. O Flamengo conduziu desde a agressão, desde as atitudes erradas do Pedro, até o atual momento da melhor forma possível. Não expôs isso na mídia, a mídia que soube de tudo, o jogador fez questão de falar sobre esse assunto, fez questão de publicar uma nota dizendo que estava sofrendo pressão psicológica, agressão física que realmente aconteceu, mas não é dessa forma que se resolve. Essas coisas se resolvem internamente. Gente, falar sobre o Dela Cruz. O Dela Cruz acertou a sua saída para o Al Rio, o time lá do Catar. Acertou a sua saída, o time foi lá, pagou a multa do jogador, acho que pagou além da multa. A multa era de 16 milhões de dólares, eles pagaram 17, o River Plate fez um jogo duro ali, eles pagaram a multa do jogador com um dinheiro a mais e levaram o jogador.
o River Plate já tinha dito que não iria negociar com o Flamengo, que não gostaria de reforçar o Flamengo. E o River Plate, gente, tá só atrapalhando o Flamengo nessa janela, e não só na janela, a janela fechou hoje, e o River Plate ele conseguiu contratar um jogador que estava na mira do Flamengo. Esse jogador é o Manuel Lanzini. Lanzini, que tem 30 anos, estava sem contrato, estava no West Ham, acabou o seu contrato, o Flamengo aprovou a contratação do jogador e simplesmente no dia seguinte tomou o balão do River Plate. Não contratou o jogador. Então o De La Cruz saiu, eles já colocaram um cara no lugar do De La Cruz e o Flamengo não trouxe nenhum nem outro. Essa é a realidade. E o que eu tava falando no começo do vídeo sobre o Flamengo mudar a estratégia, o Flamengo precisa ser mais rápido no mercado. Não só no mercado, naqueles jogadores que estão sem contrato. Eu acho que a postura do Flamengo nessa janela de transferência foi a pior postura possível. Foi a postura mais burra que teve, porque focou em Claudinho, focou em De La Cruz e focou em Wendel. De La Cruz, desde o começo, o River Plate se mostrou irredutível. Por que não desistiu do cara no começo? Aí continuou insistindo. Aí quando viu que a janela já estava chegando no meio, não vamos insistir mais nele, vamos focar em outro jogador. Foram pro Claudinho, ficaram Claudinho. O Zenit bateu a porta e falou que não ia negociar, fez o Flamengo de bobo. O Wendel, que era um jogador para ser muito mais barato que o Claudinho, até pelo futebol dele, que ele não tem esse futebol todo que dizem. O Zenit jogou os valores dele lá para cima. Colocou a venda do jogador a partir de 20 milhões de euros, sendo que 20 milhões de euros o Flamengo não queria pagar nem pelo Claudinho. Então, gente, o Flamengo, vendo que essas negociações não iriam dar certo, o Flamengo poderia abrir os olhos para outras negociações. Eu tô citando, desde que o Rames Rodrigues foi pro São Paulo, eu tô citando a burrice do Flamengo. Ele pode jogar lá e pode não render? Pode, mas pode render pra cacete, porque é um jogador interessante. O Flamengo já quis o Rames Rodrigues em outros momentos, o jogador não veio. E nessa janela nem fez questão de olhar para a situação do jogador, se ele queria vir, se ele estava livre no mercado, se ele estava sem contrato. E ele simplesmente apareceu no São Paulo. E falar sobre o jogo de hoje, o Sampaoli que deve dar um treino posicional hoje para definir o time titular, ele que não definiu o time da partida de hoje ainda. Confesso que isso me incomoda um pouco, até porque o Flamengo desde 2019 sempre teve um time titular, aquele time que a gente sabia que era a base de sustentação, o time que a gente ia confiar mais, o time que passaria mais confiança pra gente. Porém, o Sampaoli não tem isso, ele sempre tá mudando e desde que ele chegou ele não repetiu a escalação em nenhum momento, se eu não me engano ele não fez isso. Faz muito tempo que ele não faz isso, eu acho que em outros times também. Isso me incomoda um pouco, mas o que me deixa mais tranquilo é que os resultados estão aparecendo. E isso tranquiliza um pouco, porque desde que ele chegou, ele passou muita desconfiança, ele não conseguiu passar a confiança que a gente precisava ter, mas o time foi evoluindo, gente. Por isso que quando aconteceu esse episódio com o Pedro, eu fiquei preocupado, porque o trabalho do cara tá em evolução. Não é aquele trabalho sólido ainda, não é um trabalho, não é uma equipe muito difícil de bater, não é. Mas é uma equipe que está evoluindo a cada dia. E dessa forma, eu não apoiaria o Sampaoli sair por conta do Pedro. Gente, no Flamengo já aconteceu várias vezes, depois que o Jorge Jesus saiu, jogador querer derrubar técnico e conseguir. O Paparazzo Rubro-Negro, em um dos seus vídeos, uma live que ele estava fazendo, ele estava em contato com um dos jogadores, ele que tem muitos contatos dentro do Flamengo, ele estava falando com o jogador estava esculachando o Jorge Sampaoli. O cara pode ser uma mala, o cara pode ser um cara muito difícil de conversar, de ter um relacionamento ali até profissional com ele, mas, gente, pelo bem do Flamengo, precisa ter um relacionamento profissional de respeito de ambas as partes, justamente para que flua o progresso do time, né? O avanço do time. Então, o jogador não pode mandar em clube. Isso não existe. Isso aconteceu em 2020, aconteceu em 2021, aconteceu em 2022 também, né, com o Paulo Souza. Paulo Souza também não dava, gente. Não dava pra continuar, mas dava pra ver que os jogadores não obedeciam o cara. Não obedeciam. Muitos erros da diretoria. A diretoria por acatar aquilo que os jogadores estavam fazendo. Gente, jogador não manda em clube. Então, vamos torcer para que o Flamengo ganhe hoje, consiga construir um placar sólido para que na próxima semana, se eu não me engano, na próxima semana no jogo, a gente consiga se classificar para a próxima fase. Lembrando que se a gente se classificar para a próxima fase, a gente pode pegar ou Argentinos Júniors ou Fluminense. Lembrando que esse jogo terminou em empate, depois Marcelo quebrou a perna do jogador. Gente, uma loucura que aconteceu naquele jogo. O jogo vai ser decidido no Maracanã na próxima semana. Argentinos Júniors e Fluminense. O adversário dali, dependendo do nosso resultado também, da gente passando para a próxima fase, jogará contra a gente. Eu prefiro muito mais pegar ali o Argentino Júnior do que o Fluminense. O Fluminense é um time
forte demais, é um time muito difícil de bater, não. Mas é um time gatimbeiro, parece até time argentino. É um time que todo jogo que a gente joga contra eles é cartão vermelho, é jogador que sai brigando um com o outro, é a torcida inflamada, é uma loucura, gente. É legal o clima de clássico? É. Mas o importante pra gente é se classificar o mais fácil possível pra gente chegar na final. Independente de ter ali clássicos regionais, clássicos estaduais, a gente não quer isso, a gente quer ganhar logo. A gente quer passar para a próxima fase. Então eu espero que o Flamengo não pegue o Fluminense. Pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, eu vou ficando por aqui. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal vai crescendo com a sua colaboração. Eu vou falar uma coisa para vocês, esse canal tem crescido muito com a sua colaboração. Quando você clica no botão de gostei, quando você comenta aqui embaixo também, você fala comigo, eu vejo seu comentário. É que nem sempre eu respondo aqui no vídeo, mas eu curto seu comentário. Às vezes eu crio um texto falando aqui sobre, em cima do seu comentário sobre as suas opiniões. Então é muito importante que você argumente também. É muito importante isso. Então é isso, pessoal. Se inscreva de novo, clica no botão de gostei. Esse é o canal Futebol Expressivo. Canal Futebol Expressivo, mas eu falo só do Mengão, porque é meu time do coração. Eu não quis colocar o nome do canal ali ligado ao Flamengo diretamente, mas é Mengão, gente. Só falo do Mengão. Mengão de manhã, de tarde, de noite, e é isso. Hoje tem jogo e vamos pra frente que a gente vai conseguir o resultado. Tamo junto, saudações rubro-negras. Valeu.